Olá, nós vamos conversar um pouquinho sobre a MP 936 de 2020. Assim que se encerrar o período de calamidade pública, essa medida perde validade. Ontem o ministro Lewandowski se manifestou acerca da questão da redução e suspensão de jornada sem passar pelo sindicato. Nós já sabíamos que havia esse pedido de inconstitucionalidade tramitando e ele mesmo ontem se manifestou dizendo que agora nós devemos passar pelo sindicato para receber a homologação dessa questão. Essa medida, 936, veio para viabilizar a continuidade das atividades das empresas e reduzir o impacto social. Ela foi criada com o intuito de possibilitar a redução proporcional da jornada de trabalho e a suspensão para os casos necessários. Pontos importantes que nós devemos observar. O Ministério da Economia deverá ser comunicado no prazo de 10 dias da celebração do acordo entre as partes. E a primeira parcela será paga em 30 dias da data da celebração. Consequências pela falta de informação do prazo. O empregador pagará a remuneração aos seus empregados com os devidos encargos. A quem se destina essa MP? Se destina a todos os empregados, independentemente do tempo de vínculo dessas pessoas e número de salários recebidos. Não se aplica a estagiários, pois estagiários têm a Lei 11.788, que lá trata dessa questão que estagiário não é empregado. Os empregadores, através de seus contadores, informarão através do empregador web se optou por redução, suspensão e os percentuais. Uma questão importante é a questão do seguro-desemprego. Mesmo que a empresa e o empregado façam uso dessa MP, no momento de uma dispensa, o funcionário continuará tendo direito ao seguro-desemprego. Observando um caso que nem tão raro assim poderá acontecer, de um funcionário ter recebido salário por 8 meses nessa empresa, a empresa veio a suspender o contrato de trabalho por 60 dias, posteriormente ocorreu a demissão do mesmo. E este era o seu primeiro emprego, ele não terá direito ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego, ele terá, mesmo que tendo participado dessa medida da BEPER, ele terá que cumprir todas as regras do seguro-desemprego para ter acesso ao benefício no momento da demissão. Redução de jornada poderá ser nos percentuais de 25, 50 ou 70, por um período máximo de 90 dias. A suspensão do contrato. A partir do momento que optar pela suspensão, ele receberá 100% do seguro-desemprego. Lembrando que não é suspender o contrato e receber 100% do seu salário, mas sim 100% do seguro-desemprego, que hoje gira em torno de 8.813. E as empresas que faturaram mais de 4 milhões e 800 no ano calendário 2019 terão que colaborar a título de ajuda compensatória na faixa de 30%. A suspensão de contrato poderá ser utilizada por um prazo de 60 dias e poderá ser fracionada em 2 períodos de 30. Requisitos para a redução da jornada. Preservação do salário hora. Ou seja, a empresa deverá pegar o salário do funcionário e ver quantas horas mês que ele faz. Se ele faz 220, se ele faz 200, esse será o fator divisor. O acordo individual por escrito entre as partes deverá ocorrer com antecedência de 2 dias corridos. O restabelecimento da jornada será após a cessação do estado de calamidade, contando com prazo de 2 dias corridos, ou na data estabelecida no acordo individual entre as partes, ou pela comunicação do empregador antecipando esse prazo. Requisitos de suspensão contratual. Também segue as mesmas regras ali de 2 dias corridos para comunicar e posteriormente pode antecipar essa suspensão ou com o término da calamidade pública,
ou também conforme a data estipulada no acordo individual. Lembrando que o empregado que teve o contrato suspenso poderá recolher como facultativo através de GPS. Agora trouxemos um exemplo bem prático para você ter noção de como ficaria o salário de um funcionário. Um salário de R$3.000, redução 50%. Salário que a empresa irá pagar, R$1.500, claro, menos Previdência Social. O BEPER, o benefício, será de 50% do seguro-desemprego, que hoje fica em torno de R$ 906,97. Este funcionário receberá ao total R$ 2.406. Percebam que a partir do momento que há a redução, ele não recebe salário integral. A renda dele de R$3.000 cai para R$ 2.406. Daí, neste caso, a empresa poderá, a título de indenização compensatória, complementar este salário. Essa indenização compensatória não incidirá fundo de garantia, previdência e imposto de renda. Havendo a suspensão do contrato e o empregado continue prestando algum tipo de serviço e isso seja comprovado, a empresa sofrerá sanções e penalidades. Temos também 2 sites que nós indicamos ali para fazer o cálculo do seguro-desemprego e da proporção de redução, para ter uma ideia aproximada de quanto ficariam esses valores. Medidas comuns às 2 modalidades, redução e suspensão. Ajuda compensatória de natureza indenizatória, na qual nós já havíamos falado. E isso é interessante para prevenir depois uma questão trabalhista por redução salarial. A estabilidade deverá ser no mesmo prazo, no mesmo período de que foi usufruída a lei. Dei 30 dias de suspensão ou redução, após o retorno ele tem 30 dias de estabilidade. Caso o funcionário seja demitido neste período de estabilidade, o empregador pagará uma indenização conforme o artigo 10, parágrafo 1º. A convenção poderá também estipular acordos de percentuais diferentes do que há na MP. As convenções que já haviam sido negociadas anteriormente poderão ser renegociadas. Como as empresas adotarão estas medidas? Essas empresas farão de preferência através do sindicato, uma vez que o ministro já se manifestou acerca do assunto e deverá ser comunicado em 10 dias. Caso o sindicato venha a não se manifestar, fizemos o acordo com o empregado, enviamos ao sindicato, mesmo não se manifesta, lá na CLT tem o artigo 617 que trata que essa manifestação deverá ocorrer em 8 dias. A MP reduziu esse período para 4 dias. O sindicato não se manifestando, comunicaremos às confederações e daremos continuidade ao rito. Aqui fizemos algumas perguntas e respostas mais frequentes que vocês poderão acessar para ter uma noção, do que as pessoas estão com mais dúvida. A fonte utilizada para este material é a MP 936 de 2020 e a live do professor Humberto Lucena da BSSP. Desde já agradecemos o seu interesse pelo assunto e estamos abertos a opiniões, sugestões e dúvidas. Até mais!